Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Uma saudação amiga para todos os doentes, seja qual for a situação em que se encontrem, de incerteza quanto ao futuro, quanto à saúde. Um abraço para todos. Nós continuamos em quarentena a celebrar os mistérios de Cristo ressuscitado. E hoje vamos celebrar o aniversário do nascimento para o céu do nosso irmão Joaquim Fernando da Silva. E saudamos a família de Dona Rosa e Nelson de Silva. Também muitos dos portugueses têm laços familiares com os italianos e hoje em Itália é o aniversário do nascimento para o mundo do Padre Pio, portanto que é um muito conhecido, muito venerado e que foi beatificado por João Paulo II em 1999 e depois declarado santo em 2002. Mas não é o seu dia hoje, é só o aniversário de alguém que ainda está relativamente perto de nós, pelo tempo. Vamos então com os nossos propósitos, aqueles que trazemos à Eucaristia, os nossos pedidos, as nossas incertezas, as nossas dúvidas, colocar-nos diante de Deus e peçamos perdão. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deixa sobre nós, Senhor, a força do Espírito Santo, para que possamos conhecer fielmente a vossa vontade e dar testemunha dela com a prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou a região alta e chegou a Éfeso. Encontrou lá alguns discípulos e perguntou-lhes: recebeste o Espírito Santo quando abraçaste a fé? Eles responderam-lhe: nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Paulo perguntou: então, que batismo recebeste? Eles responderam: o batismo de João. Disse-lhes Paulo: João administrou o batismo de penitência, dizendo ao povo que acreditasse naquele que ia chegar depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvir estas palavras, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo foi em seguida à sinagoga, onde falou com firmeza durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor.
aleluia, aleluia. Se ressuscitaste com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disseram os discípulos a Jesus: de facto, agora falas abertamente, sem enigmas. Agora vemos que sabes tudo e não precisas que ninguém te faça perguntas. Por isso acreditamos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: agora acreditais? Vai chegar a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Digo-vos isto para que em mim tenhais a paz. No mundo sofrereis tribulações, mas tende confiança, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Caríssimos amigos e amigas, Paulo, em Corinto, perguntou aos cristãos que se apresentaram como cristãos: recebeste o Espírito Santo? E eles responderam: nem nunca ouvimos falar no Espírito Santo. E depois de Paulo explicar, então eles pediram o batismo em nome de Jesus, que é o batismo no Espírito Santo. Tem surgido, uma breve nota, tem surgido nos últimos dias, com a abertura das igrejas no mundo depois desta pandemia, e sobretudo em Itália, alguns padres a dar a Sagrada Comunhão com uma pinça, e muitos cristãos muito zangados, muito revoltados, a dizer que é influência disto e daquilo. E eu gostaria só de dizer uma coisa muito simples: nós não somos a primeira geração que tivemos pandemias. Já houve muitas gerações antes de nós. E o que temos que fazer é ir procurar na história como é que os nossos irmãos fizeram. E houve momentos na história em que se usou essa pinça para dar a comunhão, porque quem está em causa é o sacerdote. O sacerdote pode pegar no vírus e transmiti-lo aos irmãos, e não é isso que a Igreja quer. Portanto, nós, em vez, usemos o Espírito Santo e tenhamos a caridade de perceber, nos últimos tempos, nos últimos anos, às vezes brinca-se com a história. A história não faz sentido, agora são tempos novos, agora é tudo novo. E não é bem assim. Nós, de vez em quando, Deus coloca-nos no nosso caminho e somos obrigados, através dos cientistas, através dos que estudam a sério os documentos antigos, saber como é que foi. E a pinça foi usada. Portanto, não foi usada em vários momentos da história. O cálice, a comunhão no sangue de Cristo, deixou de se dar por causa da peste. Todos bebiam do cálice. E a determinada altura, o cálice transmitia a peste. E, portanto, a Igreja pediu aos cristãos que comungassem o sangue de Cristo na figura do
do ministro, do sacerdote ministerial, por causa da caridade dos irmãos. Mas nós hoje, as leituras falam-nos do Espírito Santo, no próximo domingo é a festa do Espírito Santo, e nós temos que falar abertamente na terceira pessoa da Santíssima Trindade. E diz São Cirilo de Jerusalém, nas suas catequeses, e resume tudo aquilo que diz: a água viva do Espírito Santo. A água que eu lhe der se tornará nele fonte de água viva que jorra para a vida eterna, diz João no capítulo 4, versículo 14. Água diferente, esta que vive e jorra, mas jorra apenas sobre os que são dignos dela. Por que motivo o Senhor dá o nome de água à graça do Espírito Santo? Certamente porque tu tens necessidade de água. Ela sustenta as ervas e os animais. A água das chuvas cai dos céus e, embora caia sempre do mesmo modo e da mesma forma, produz efeitos muito variados. De facto, o efeito que produz na palmeira não é o mesmo que produz na videira. E assim em todas as coisas, apesar da sua natureza ser sempre a mesma e não poder ser diferente de si própria, na verdade, a chuva não se modifica a si mesma em qualquer das suas manifestações. Contudo, ao cair sobre a terra, acomoda-se às estruturas dos seres que a recebem, dando a cada um deles o que necessita. Jesus, através de nos dar a água do batismo e dar-nos o exemplo, o problema não está na água, não está no Espírito Santo, está no terreno que recebe o Espírito Santo. É o que diz São Cirilo de Jerusalém. Se tu tens o teu coração empedernido, se tu tens a tua vida toda uma confusão, claro que o Espírito não pode produzir aqueles frutos. Com o Espírito Santo acontece o mesmo. Sendo único, com uma única maneira de ser e invisível, distribui a graça a cada um conforme lhe apraz. E assim como a árvore ressequida, ao receber água, produz novos rebentos, assim também a alma pecadora, ao receber do Espírito Santo o dom do arrependimento, produz frutos de justiça. O Espírito tem um só e o mesmo modo de ser, mas por vontade de Deus e pelos méritos de Cristo, produz efeitos diversos. E por isso os 7 dons, e cada um de nós é mais valorizado num dom ou no outro. Serve-se da língua de uns para comunicar o dom da sabedoria. Ilumina a inteligência de outros com o dom da profecia. A este dá o poder de expulsar os demónios. Àquele concede o dom de interpretar as Sagradas Escrituras. A uns fortalece com a temperança. A outros ensina a misericórdia. A estes inspira a prática do jejum. E como suportar as austeridades da vida ascética. E àqueles o domínio das tendências carnais. A outros ainda prepara para o martírio. Enfim, manifesta-se de modo diferente em cada um. Mas permanece sempre igual a si mesmo, como está escrito: a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Diz São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 5. Branda e suave é a sua aproximação, benigna e agradável é a sua presença, levíssimo é o seu jugo. A sua chegada é precedida por esplêndidos raios de luz e ciência. Ele vem com amor entranhando de um irmão mais velho. Vem para salvar, curar, ensinar, aconselhar, fortalecer, consolar, iluminar a alma de quem o recebe e depois, por meio desse, a alma dos outros.
Quem se encontra nas trevas, ao nascer do sol, recebe nos olhos a sua luz, começando a enxergar claramente coisas que até então não via. Assim também, aquele que se tornou digno do Espírito Santo recebe na alma a sua luz e, elevado acima da inteligência humana, começa a ver o que antes ignorava. São Cirilo de Jerusalém explica-nos de uma forma muito simples como o Espírito Santo atua. Nós muitas vezes andamos à procura de ações fantásticas, cristãos à busca de milagres, quando o grande milagre seria abrir o coração à ação do Espírito Santo. E depois o Espírito Santo faria tudo. A ação do Espírito Santo através da oração, através dos seus dons. Isso seria o primeiro grande milagre. Todos nós temos testemunhos de médicos que dizem a oração cura. Há testemunhos de médicos, às vezes até ateus, a oração cura. Porque a ação do Espírito Santo entra, mas não entra em todos, não. Porque alguns corações não estão abertos à ação do Espírito Santo. Com São Cirilo de Jerusalém, este padre da Igreja, como sabemos, a seguir à época dos apóstolos, houve a época dos padres da Igreja, a quem a Igreja de Jesus Cristo deve muito, pela sua capacidade. Como diz aqui no texto, alguns estão abertos ao martírio. O Espírito Santo prepara-os para o martírio. Ontem, o seu padre Rui Marto diz que Jacinta estava tão frágil, que teve que fazer uma pequena operação a sangue frio, porque não podia levar anestesia. E nem um queixume. Uma fortaleza tremenda de uma menina de 9 anos. Quem lhe deu essa força? O Espírito Santo. O Espírito de Deus. Ela tinha o seu coração aberto ao Espírito Santo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, coloquemos diante de Deus as nossas preces. Rezemos pelos doentes, por todos aqueles que foram privados dos seus familiares neste tempo. Ainda hoje a notícia de um menino de 5 anos que não pode ter a mãe ao lado. Será que nós estamos a fazer bem? Será que este sacrifício deste inocente está correto? Será que o caminho que nós estamos a percorrer está certo? Rezemos por todos os doentes que tanto têm que sofrer. E nesta época terrível, além do sofrimento físico, o sofrimento emocional, o sofrimento moral, etc. Para que o Papa Francisco, Bispo de Roma e sucessor de Pedro, os patriarcas ortodoxos, os bispos católicos e todos os padres sejam sensíveis às súplicas dos pais aflitos, oremos. Para que o Senhor dê aos responsáveis das nações um coração aberto, um espírito de sabedoria e uma busca de sabedoria para governar, de modéstia e de verdade, e afaste do seu coração toda a inveja, orgulho e mentira, oremos. Para que os homens desejem a sabedoria que vem do alto, pura, pacífica, compreensiva e generosa, cheia de misericórdia, imparcial e sem hipocrisia, oremos. Para que os que sofrem doenças cerebrais compulsivas, como a criança de que fala o Evangelho, encontrem alívio na medicina, na amizade e na oração dos céus, oremos. Para que os ministros fiéis da nossa comunidade se empenhem numa vida de oração profunda
e Deus se digne vir em ajuda a sua fé, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas, dai-nos o espírito e oração do vosso Filho e aumentai a nossa pouca fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que este santo sacrifício purifique o nosso coração e nos dê o vigor da graça divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Depois da sua ressurreição, apareceu a todos os discípulos e à vista deles subiu aos céus para nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo particular, Joaquim Fernando da Silva. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai e com o poder do Espírito Santo, desta vida ao mundo pela vossa morte, livrai-me de todos os meus pecados e de todo o mal. Por este vosso santíssimo corpo e sangue, conservai-me sempre fiel aos vossos mandamentos e não permitais que eu me separe de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém.
Diz o Senhor: não vos deixarei órfãos. Eu virei de novo, e o vosso coração exultará de alegria. Aleluia. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Logo teremos o nosso terço às 9 horas e amanhã continua o mesmo horário. Celebramos às 6 da tarde a Eucaristia pela nossa irmã Sandra Costa, que faleceu nos Estados Unidos com 42 anos. Portanto, a família pediu-me, que amanhã faz, penso que 3 meses, se não estou errado, e rezamos por esta nossa irmã e pela sua família. Também neste tempo de pandemia precisamos de ter a graça e o conforto de Deus. Tanto a mãe como os seus filhos, etc. Toda a sua família mais próxima. Desejo a todos boa noite e de paz e que o Senhor vos acompanhe.